New World Order. Uma nova ordem econômica mundial. We must embrace a new era And the of president engagement. outlined his vision of a new world order. Comerciais não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. Eu diria que a Copa dos Pênaltis, a Copa das Bolas Paradas. Eduardo, o seguinte, peraí, agora vamos a Copa da nova ordem dos jogadores de futebol e das seleções pelo mundo. É uma nova ordem do futebol. Em geral. O objetivo que essas pessoas têm em mente é criar um governo mundial único, dominado pelas indústrias, bancos e banqueiros, onde, de certa forma, a moeda europeia, o euro, e a Constituição Europeia é uma parte desse governo mundial. Agora estão tentando fazer com a América, pela União Norte-Americana, e querem criar a nova moeda corrente chamada Amero. Então toda a agenda é para criar um governo mundial único, onde todos têm chips RFID implantados no corpo e onde todo o dinheiro deve estar nesses chips, não havendo mais dinheiro em espécie. E isso tem sido orquestrado pelos Rockefellers. New World Order. Uma nova ordem econômica mundial. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados. Mas o movimento ecumênico para o qual tanto contribuiu o Conselho Ecumênico das Igrejas surgiu por graça do Espírito Santo. Eles querem cumprir isso. Todo o dinheiro estará em chips, assim você tem dinheiro a todo momento em seu chip. Eles poderão ter a qualquer momento o quanto quiserem ter. Se quiserem tirar impostos de suas finanças, basta recorrer ao seu chip. Você terá um chip. Terá um controle total. Sim, é como eu ou você protestarmos contra o que eles estão fazendo e eles simplesmente desligam o seu chip e você não terá mais nada. Não pode comprar comida, você não poderá ter mais nada. Então é controle total sobre o povo, sim, porque tudo estará conectado a uma base de dados com todos os seus registros, o que você faz ou o que você deixa de fazer. Tudo estará dentro do chip. Eles querem um governo mundial único, controlado por eles. Todo mundo chipado, todo o dinheiro dentro desses chips e eles controlam os chips. Eles controlam as pessoas e você se torna servo, escravo para essas pessoas. Este é o objetivo deles, as intenções deles. Você pode especificar quando encontrou o Sr. Rockefeller e como foi essa conversa? Eu conheci o Sr. Rockefeller através de uma advogada. Ela me chamou um dia e disse: "O Sr. Rockefeller quer falar com você." Eu tinha produzido um vídeo chamado Medas a Hell e ele viu o vídeo e queria me encontrar. E eu disse: "Eu gosto de você, Nick, mas os nossos caminhos estão em lados opostos. Eu não sou a favor de escravizar as pessoas." E como ele ficou? O que ele disse? Bem, ele disse: "Por que você se importa com as pessoas? Por que se importa com todas essas pessoas? O que elas fizeram para você? Cuide da sua vida, da sua própria vida. Faça o melhor por sua família. Essas pessoas são servos. Não deveriam significar nada para você." Isso era falta de sentimento e não era como eu me sentia. Era muita frieza. Aí eu perguntei: "Qual o objetivo de tudo isso? Você já tem tudo o que precisa, tem riqueza, poder. Qual o objetivo?"
E então ele me respondeu: ter todas as pessoas chipadas para poder controlar o mundo, para ter a elite, os banqueiros e alguns banqueiros de certos governos e assim controlar todo o mundo. Eu perguntei se todos os membros do Conselho de Relações Exteriores estão juntos nisso, e ele me disse: não. A maioria acredita no que eu penso, outros querem um sistema socialista. Temos que convencer as pessoas que o socialismo é capitalismo. É assim que os países comunistas fazem hoje. Outra coisa que ele me perguntou, e depois começou a rir, foi: o que você pensa do feminismo e da liberação da mulher? Eu fui bem convencional neste ponto e disse que as mulheres devem ter os mesmos direitos dos homens, trabalhar, ganhar igualmente, exatamente como ganharam o direito ao voto. Ele começou a rir e disse: você é idiota. Eu disse: por que sou idiota? Ele disse: vou te dizer o que significa isso. Nós, os Rockefellers, é que começamos esse movimento feminista. Nós que iniciamos a liberação da mulher. Nós temos todos os jornais e TV e também a Fundação Rockefeller. E há duas razões primárias para a elite bancar a liberação da mulher. Uma delas é que não poderíamos taxar metade da população antes dessa liberação feminina. E a segunda razão era: agora temos as crianças nas escolas mais cedo, capacitando e doutrinando as crianças a aceitarem o Estado como família primária, a escola e as autoridades como sua família primária, não os pais. E essas são as razões primárias para a liberação da mulher. Eu pensava até aquele momento que isso era por uma causa nobre, mas quando entendi as intenções deles por trás disso, de onde veio, de onde criaram e o pensamento disso, então eu vi o mal por trás daquilo que eu julgava ser uma boa intenção. Estou saudando aí os irmãos com a Shalom do Messias e Yeshua, que é a paz de Cristo. Essa aqui é a Igreja do Messias e está rolando uma jornada, isto é uma série de episódios especiais denominada O Oculto. E esse é o episódio 4 da jornada. Então, essa é a jornada O Oculto, esse é o episódio 4, Nova Ordem Mundial. Esse é o episódio Nova Ordem Mundial. É extremamente importante você dar uma olhada nos 3 primeiros episódios. Episódio 1 e 2, nós analisamos a quantidade de símbolos ocultistas e satanistas e subliminares nas aberturas da Copa do Mundo Rússia 2018 e já do vídeo do Qatar 2022. No episódio 3, alertamos acerca do erro e as correções relacionadas à doutrina cristã do arrebatamento. Então são informações extremamente importantes. Nesse episódio 4, vou passar para você uma série de vídeos, de outras pessoas, outros atores tratando de pontos-chave dessa temática Nova Ordem Mundial, ok? E eu vou apenas dar uma passagem, um resumo de todos os pontos que a gente vai estudar detalhadamente adiante, nos próximos vídeos dessa jornada O Oculto. Esse episódio Nova Ordem Mundial. Talvez você já tenha ouvido falar na Nova Ordem Mundial. O que a maioria das pessoas pensa disso, 99% das pessoas acha que isso aí é um conto de pescador, uma história de sítio do Pica-Pau Amarelo, teoria de conspiração, ou seja, coisa de maluco, de teórico de conspiração ou de crente maluco, ok? Mas não é nada disso. Nova Ordem Mundial realmente existe. O que vem a ser a Nova Ordem Mundial? Nada mais é do que o governo do iníquo, o governo do anti-Messias, do anticristo. Okay? Esse iníquo, esse anti-Messias não vai surgir do dia para a noite brotar da terra, não. Como está escrito lá na primeira epístola de João, o espírito do anticristo, do anti-Messias já opera. Já desde 2000 anos ele vem preparando o terreno. E agora, a partir de 2018, eles estão adentrando na fase final de seu projeto diabólico. Então, ou seja, é um projeto diabólico, maquiavélico, que vem sendo tecido minuciosamente, de forma discreta, de forma oculta, okay, por debaixo dos panos, para implementar efetivamente uma nova ordem mundial, um governo do iníquo, tá? Encabeçado, guiado por Satanás. Tá? Então,
para a gente entender melhor, vou começar essa história de hoje na Babilônia. Vocês sabem muito bem que depois do dilúvio surgiu da descendência de Noé, né, bisneto de Noé. Noé teve um filho chamado Cã, né, teve 3 filhos na realidade. Um desses foi Cã, né, que foi o amaldiçoado, e o neto de Cã, um certo Nimrod, que está escrito lá na Gênesis capítulo 10. Pois bem, Nimrod começou a se tornar poderoso na terra e tornou-se patriarca de uma cidade chamada Babel, que é a Babilônia antiga, a primeira Babilônia. Pois bem, teve a esposa dele também, Semíramis, né? Foi considerada uma sacerdotisa de Babilônia e considerada também posteriormente uma deusa, e seu filho também Tamuz foi considerado posteriormente um deus também. Mas enfim, tratando de Nimrod, ele tornou-se muito poderoso na terra, foi-se o patriarca e governante de Babel, de Babilônia. Vocês lembram daquele célebre episódio da Torre de Babel? Ou seja, havia ali um governo, né, mundial, certo? Cujo líder máximo era Nimrod, que era venerado como se fosse um deus. Havia uma única língua, certo? Uma única religião e um governo único. Então, ali estava centralizado tudo naquela Torre de Babel, naquele homem chamado Nimrod. Era um globalismo, certo? Unidade política, econômica e religiosa. Então, a torre foi construída por que motivo? Para as pessoas, né, não se espalharem, mas enfim, diz que eles queriam ir morar no céu. Não, eles não queriam ir morar no céu com os anjos e chegar lá para conversar com Deus. Não, o Eterno, nada disso. O objetivo deles, eles fizeram literalmente uma rebelião contra o Eterno, contra o Criador. Fizeram literalmente uma rebelião contra o Criador. O objetivo da torre era superar, tocar o céu, no sentido de superar as nuvens, estar acima das nuvens. E caso o Criador mandasse outro dilúvio, eles iriam sobreviver. Tá? O Nimrod iria conseguir sobreviver, com alguns poucos elitistas, é claro, e dar seguimento à raça humana e ao seu governo. Okay? Então, ou seja, eles queriam literalmente manobrar, driblar Deus, superar Deus. Esse era o objetivo dele, estar acima das nuvens. Caso houvesse outro dilúvio, é evidente que o Eterno havia prometido que não haveria outro, com a água, né, para exterminar os humanos. Mas enfim, eles queriam justamente isso, como se dissesse: superamos Deus, ou seja, estamos acima das nuvens, o dilúvio não pode mais nos achar, né? A elite de Nimrod, ele poderia sobreviver. Então aquilo ali foi uma rebelião, certo? Uma rebelião contra o Eterno, uma afronta contra o Eterno. Afronta proposital, deliberada e muito bem pensada. Esse era o objetivo. Felizmente Nimrod foi morto por Sem. Sem era o seu tio-avô, né? Sem é o filho de Noé, do qual descendeu Israel. Enfim, então essa história parece ser uma história muito antiga, não é? Parece ser, pô, mas que história antiga, hein? Pois é, mas essa história é atualíssima, é muito mais atual do que você pensa. Porque a nova ordem mundial está planejando fazer a mesma coisa, certo? Uma torre de Babel moderna, ok? A gente precisa ter em mente o foco, a palavra globalismo. O termo globalização tornou-se muito popular na década de 90 para cá. Nós já vivemos num mundo globalizado, com a tecnologia, o sistema de comunicações, o sistema de transporte e a economia também é globalizada. Só que eles não estão satisfeitos, eles querem globalizar também as ideologias, toda a religião e a política. Globalismo total. Então o que eles querem? Centralizar ali, fazer uma, vamos dizer, espiritualmente falando, uma torre de Babel moderna, que vai ter uma liderança concentrada ali também. E eles querem afrontar ao Criador de todas as formas, ok? E eles pretendem também driblar o Criador de todas as formas. Como? Através da tecnologia. Eles têm uma tecnologia que a pessoa comum, que não estuda sobre o ocultismo, não faz a mínima ideia. Então, com uma tecnologia muito mais avançada do que você pode imaginar, muito mais avançado do que smartphone, do que Wi-Fi, muito mais avançado. E com essa tecnologia, eles planejam driblar o Eterno. A gente viu na abertura da Copa 2022, já no episódio 2,
como lá o anti-messias, né, o anticristo, veio e driblou, né, o cavalo branco simbolizando o Messias, né, driblou. Eles acham que vão driblar, cheio de habilidade, ok? Eles não estão nem aí. E se o Messias voltar, eles acham que vão conseguir driblar, porque estão com a tecnologia que vocês sequer podem imaginar. Eu vou tratar disso daí a pouquinho, ok? Então o que a nova ordem mundial quer é fazer uma torre de Babel moderna, afrontar efetivamente. Eles acham que vão driblar, que vão superar o eterno, ok? Inclusive, mas quem são essas pessoas? Ok? Quem são essas pessoas? Muito bem. Você lê lá o livro do Apocalipse, capítulo 12 e 13, você tem o dragão, a besta e o falso profeta. Certo? A abertura da Copa 2018, que a gente tratou no episódio 1, tem lá escancarado um dragão. E aos pés do dragão tem um triângulo, que é a pirâmide, o símbolo deles, com a bola no meio, que é o olho que tudo vê, o símbolo deles também. Okay? Já na abertura da Copa 2022... que é o episódio 2 que a gente tratou aqui, tem lá a besta que sai da terra, que é o falso profeta, e a besta que sai da água, que é a primeira besta. Ok? Então eles trabalham muito com isso, com simbologias subliminares que a gente vai ver também. Isso é o ocultismo. Mas quem são essas pessoas, afinal? São as pessoas que mandam no mundo, no sistema. Ok? No sistema. Quem que é o príncipe deste mundo? Ra-Satã, o diabo. Quando eu digo deste mundo, eu me refiro ao sistema político, econômico, religioso, sistema tal qual ele é. Quem manda, quem é o príncipe é Ra-Satã. Okay? E essas pessoas, que é o dragão, né? Essas pessoas são a semente da serpente. Ou seja, são a religião de Satã. Okay? Eles personificam materialmente o dragão. Quem são essas pessoas? É uma elite ocultista. Okay? Eles têm religião, eles são ateus? Não, eles não são ateus. Eles são satanistas e ocultistas. Por que ocultista? Bem, porque esse tema, gente, nova ordem mundial, e bem como essas pessoas, não aparece no noticiário. Já viu? Não aparece no Fantástico, nem no Jornal Nacional, e nem vai aparecer nunca. Por quê? Porque eles mandam no sistema de comunicação do mundo inteiro. Então, ou o sistema de comunicação apoia eles, ou fica em silêncio. Porque se alguém fizer oposição, vai sair do ar e vai sofrer represália. Ok? Então a mídia está na mão deles e esse assunto passa a mais do sistema religioso. Você não viu seu pastor falar isso. Você não viu o padre falar disso. Você não viu o seu rabino falar disso. Por quê? Pelo mesmo motivo. Eles mandam no sistema religioso. Toda a cúpula religiosa, inclusive do cristianismo, está impregnada, está nas mãos deles. Okay? Mas quem seriam essas pessoas? Uma elite ocultista, satanista, elite econômica mundial. São as pessoas mais ricas do mundo, ok? São as pessoas que têm maior influência econômica e política. Eles mandam na economia e na política mundial, ok? Aí eu vou citar aqui, talvez já tenham ouvido falar de Illuminati, né? Ah, é teoria de conspiração. Não, não é teoria de conspiração. Eles existem e são muito reais, efetivamente influenciam a tua vida mais do que você pode imaginar. Cito aqui também a maçonaria, okay? Que é uma organização discreta, né? Faz lá a sua filantropia, né? E tem um mascote lá que é o bode e blá blá blá. Na verdade, a maçonaria é o mais puro satanismo, é uma quadrilha mundial de bandidos satanistas, okay? E a elite dessa quadrilha, a nata, é o chamado Illuminati. Eles têm outros nomes, mas chamado Illuminati. Então, os Illuminati são 13 famílias. São 13 famílias, a maior parte dela está nos Estados Unidos, que governam o mundo. Governam de forma discreta, okay? Porque não aparece no noticiário. Eles governam o mundo. Vou citar aqui as mais importantes. A família Rockefeller, que é considerada a mais rica e influente no mundo. Okay? Família Rothschild, que é também considerada a segunda mais influente do mundo. Família Morgan, que é dona de todo o ouro. Eles abasteceram o tesouro, as reservas de ouro dos Estados Unidos da América. Os Morgan, okay? É a família que mais tem ouro no mundo. Família DuPont, senhores da guerra, okay? Vende lá os explosivos, né? Pólvora. Inicialmente eles trabalhavam com pólvora, mas são os senhores da guerra, okay? E lucram muito fomentando guerra mundo afora. Família Bush,
do presidente George W. Bush também, senhores da guerra, lucram muito, guerra do Iraque, do Afeganistão, lucraram muito. A família real inglesa, você vê lá eles falando lá de o casamento do príncipe Harry na igreja anglicana, tudo fachada, eles são satanistas, ok? Então são 13 as principais. A família Collins são os sacerdotes satânicos, ok? E tem outras que são agregados a essas 13, ok? Por exemplo, a família Disney, você vê lá o Mickey Mouse e o Pato Donald, naquela fachada, eles são satanistas, são Illuminati. Família Clinton, do presidente Bill Clinton, carismático, não, são satanistas, ok? E a família Carter, dentre outros, ok? Tem outros também que estão fora dos Estados Unidos, família Lee da China, é até difícil identificar esse clã, dentre outros, ok? E tem muita gente que está fechado com eles também, por exemplo, a família Saudi, dono da Arábia Saudita, da terra do profeta Mohammed. Então você não se engane, velho. Por final tá tudo comprado. Eles mandam em tudo. No islamismo, no cristianismo, mandam em tudo. Eles são donos do dinheiro. 70% da riqueza do mundo está na mão dessa gente. E eles são satanistas, ok? Então tem em mente isso. Maçonaria, cuidado, essa organização é diabólica, ok? O cara que entra na maçonaria lá, maçom grau 1, 2, 3, ele é chamado de mula, porque é o que vende uma imagem externa para a sociedade, okay? Que vem o que é filantropia, bababá, etc. Não, à medida que você vai subindo nos graus, você vai descobrindo segredo. Um desses segredos é a ordem da inversão, quer dizer, que o Criador, né, o Pai, eles consideram ruim, e Satanás eles consideram bom, que é o que revela o segredo para eles. E Satanás vem revelando segredos, né? Desde quando? Olha, desde quando ele induziu a Eva a tomar o fruto proibido, né? A ciência do bem e do mal. Então, o diabo vem contando esse segredo para essa gente desde aquela época. Todo o ocultismo e tal, maçom grau 33, o Illuminati que passou o grau 33, que tem todo o conhecimento oculto desse mundo, todo o conhecimento. Satanás, enfim, vem enganando essa gente o tempo inteiro para induzir-los para a rebelião. Importante, você vê lá na Rede Globo, Rede Esgoto, né, o Big Brother, que é uma paródia do que eles estão tentando armar. Okay? Eles têm uma tecnologia que você não imagina. Desde o ano 1948, um tal de George Orwell, lançou o livro Big Brother. Tem um filme que eu recomendo você assistir, 1984, George Orwell, trata do Big Brother na vida real, que é o que eles querem fazer. Na verdade, já estão fazendo isso. Todos nós somos monitorados 24 horas por dia, de acordo com a agenda global. Ah, mas existe mesmo Illuminati? Meu amigo, joga no Google aí, Agenda Global Illuminati. Você vai direto para o site deles em inglês. Eles vão dizer o que eles são. Então, eles são uma organização de elite composta por políticos, artistas, atletas, religiosos, inclusive muitos religiosos cristãos e etc. Todos empenhados no esforço da nova ordem mundial. Okay? Então, todos nós somos vigiados. Inclusive, esse ano 2018 já começou, segundo a agenda deles, uma política para vasculhar quem merece viver na nova ordem, que eles querem fazer a redução populacional também. Então, eles adotam uma estratégia que já é adotada na China, que é o crédito social. Ou seja, em que consiste isso? Você é vigiado rede social, conversa de WhatsApp, até ligação telefônica, acesso à internet e etc. para saber se você é a favor ou não da nova ordem mundial. Se você for um opositor, você não merece viver. Se você for alguém que é útil para eles, você merece viver, entendeu? Então eles já estão nesse projeto. Ou seja, como funciona a inteligência artificial. Então todos nós já somos monitorados. Okay? A política do crédito social que já é usada na China há algum tempo. Okay? Então o Big Brother já está no ar. E nós mesmos somos os palhaços do espetáculo. Okay? Mas a coisa vai ficar muito pior. O que eles pretendem fazer é um Big Brother efetivamente. Que vocês não
imagino. A coisa é seríssima. Enfim, vou tratar agora, já que nós identificamos, existem ainda outras organizações secretas, ok? Como, por exemplo, a Skull and Bones, Caveira e Ossos dos Estados Unidos, que é um braço da maçonaria, ok? E várias outras organizações secretas. A gente vai ver com calma isso depois. Política. Gente, quem manda não são os políticos, não é o presidente que manda. No nosso país, quem manda não é o presidente, não é o Congresso. Quem manda está lá fora. O presidente, o Congresso tem que cumprir a agenda global deles. Senão, pode sofrer represália. Ok? Por exemplo, nosso Congresso, eles compram um Congresso de qualquer país, bicho. Nosso Congresso não passa de prostitutas. Eles querem o quê? Ganhar dinheiro, são corruptos. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Enquanto você está vendo o jogo da Islândia na Copa, a Câmara dos Deputados aprovou a venda de 70% do pré-sal para a empresa estrangeira. O que isso quer dizer? Eles não vai desculpa, não, que vai gerar emprego, que a gente não tem condição de explorar, e que vai gerar emprego e renda, tudo conversa fiada. Okay? Tudo conversa fiada. O que eles querem é pegar o nosso recurso natural mesmo, que é muito importante para eles. Okay? Então esse Congresso foi vendido, são prostitutas que se vendem, que eles compram facilmente, manipulam facilmente. Então não acredite, por exemplo, PSDB, PMDB, a cúpula desse partido é da maçonaria. O que isso quer dizer? A maçonaria está comprometida com a ordem deles, não tem pátria. A maçonaria não tem pátria, é global. Entendeu? A maçonaria tem uma força que você não pode imaginar. Entendeu? São uma organização de elite, certo? Então, Congresso, eleições, não acredite em urna eletrônica, nada que é eletrônico eles podem fraudar facilmente, eles têm tecnologia para isso, não acredite nisso, ok? Então, vários partidos aqui, vários políticos são maçons, por exemplo, a gente tem aqui políticos do PSDB, políticos do MDB, e vários outros nessa eleição aqui de 2018, por exemplo, Álvaro Dias da maçonaria, Geraldo Alckmin da maçonaria, enfim, eu não vou nem... É até difícil você escolher alguém que não seja da maçonaria na política brasileira, ok? Falando em política, então, ou seja, a política é totalmente manipulada, não acredite. Quem manda não é o político, quem manda está debaixo dos panos. Isso é o ocultismo, isso é o satanismo. É mandar, um dos símbolos deles é marionete, é fazer o uso de marionete, é induzir, entendeu? Essa é a grande questão. Por isso citaram Emmanuel Macron, que é um dos caras que desde a sua campanha eleitoral sempre falava em nova ordem mundial. Okay? Macron, que é escarrado, um maçom escarrado, escancarado. Eu citei aqui a família Bush. A família Bush é a mais importante da política americana. Eles são satanistas, são Illuminati. Família Clinton também a mesma coisa. Então, ou seja, a política está toda na mão deles, cara. Esquece, não vai democracia. Você vai mudar com o seu voto, com a democracia. Não vai mesmo, você papo para enganar o otário. Não vai votar nada, meu amigo. O sistema está na mão deles. Democracia, isso é tolice. Tolice. Citaria ainda, aqui no Brasil tivemos alguns indivíduos que fizeram oposição à nova ordem mundial e foram taxados de louco. O caso deles foi o Dr. Enéas 56, um forte crítico, criticava sempre George Soros, que é um dos metacapitalistas da nova ordem mundial, criticava a ideologia de gênero, certo? Criticava uma série de coisas, foi taxado, não é louco. Gente, um discurso de Enéas Carneiro 20 anos atrás, eles falando, estão vendendo nosso país, estão vendendo, dito e feito, FHC, o que eu disse? PSDB é da maçonaria, FHC privatizou tudo, privatizou, gente, o Enéas denunciou, privatizaram a Vale do Rio Doce, uma riqueza nossa, foi vendida a preço de banana, todo o nióbio, 98% do nióbio está no Brasil, todo o nióbio foi passado para a mão deles. E quem comprou efetivamente a Vale do Rio Doce foi George Soros, um dos super capitalistas. Sempre investiu em campanha de FHC, investiu no Lula, investiu no Ciro Gomes, comprou a Vale do Rio Doce. E até hoje esse canalha satanista injeta dinheiro no país. Para quê? Para apoiar ONGs de esquerda, grupo de esquerda, para apoiar casamento gay, legalização do aborto, dentre outras abominações. Você tinha conhecimento disso? É claro que não.
O doutor Enéas falou isso há mais de 20 anos atrás, taxar de louco. Outro que foi taxado de louco, Levi Fidelix, né? Forte crítico também dos Illuminati, da maçonaria e da nova ordem mundial. Até hoje ele critica. Ele disse, abre aspas, órgão excretor não foi feito para bloquear, fecha, e eu assino embaixo que o que eles estão tentando fazer não é simplesmente apoiar o direito civil dos homossexuais. O que eles querem é acabar com a família, destruir a base, afrontar Deus, afrontar o eterno, acabar com a instituição da família, acabar com os valores reais do evangelho, entendeu? Então faça das palavras de Levi Fidelix a minha. O órgão excretor não foi feito para bloquear. E é taxado de que o Levi Fidelix de louco, entendeu? Porque a mídia taxa ele dessa forma, mas a mídia está na mão deles, está na mão da nova ordem. Cito agora mais atual Cabo Daciolo, quer dizer, tanto evangélico aí na política, por que ninguém apoia o Cabo Daciolo? Entendeu? Porque todos eles são falsos profetas, são prostitutas da maçonaria, de Igreja Universal, de Assembleia de Deus, prostitutos da maçonaria. Okay? Cabo Daciolo não, entendeu? Não é o melhor do mundo, mas é um varão, está ali comprometido, está chamando a atenção para coisas importantes. E citou a Ursal, né? Foi escarnecido. Mas no governo Dilma, foi dinheiro do povo brasileiro, foi para fazer o quê? Fazer porto em Cuba. Okay? E o PT apoia a ditadura na Nicarágua, ditadura na Venezuela, ditadura em Cuba. Isso é a integração latino-americana de esquerda, de socialismo. Okay? Mas o que tem a ver a nova ordem com o socialismo? Muito simples. Eles usam o esquerdismo como uma massa de manobra para poder acabar com a família, introduzir valores como ideologia de gênero, legalização da droga, legalização do aborto, afrontar o evangelho e dar um poder maior ao Estado. Eles querem isso. Eles querem fazer uma fusão de um Estado muito forte, como se fosse socialismo, mas capitalista, entendeu? Ou seja, é preciso convencer as pessoas hoje que o socialismo é capitalismo, entendeu? É uma estratégia genial deles. Okay? Cabo Daciolo está achado de quê? De louco. De louco, é louco. Está levantando coisas confusas. Mas está falando coisas importantes. Se aprofunde. Você precisa saber também quem é esse cara, George Soros. Você precisa saber quem são os Rockefeller. Você não sabe disso, meu amigo. Você não tem conhecimento do que se passa nessa nação. Você é um gado alienado. Okay? Globalismo, como eu já disse. Esses caras, na nova ordem, são chamados de globalistas. Eles querem terminar o projeto deles com um globalismo, certo? Um governo mundial único, unificar religião, política e economia. É importante ter em mente isso. Eles mandam na economia. O Brasil deve muito dinheiro para eles. Empréstimo que nós pegamos, já começamos a independência devendo. Okay? Então, ou seja, por que não tem saúde, educação e segurança? Falta dinheiro para isso, mas dinheiro para pagar o juro dos satanistas tem todo mês. E tem que ter. E se não tiver? Se não tiver, estamos lascados. Entendeu? Então isso não aparece na mídia, isso nenhum governante fala isso. Ok? Então, eles mandam no nosso país também. Enfim, se você analisar agora o mistério do capítulo. Uma vez que nós já identificamos o dragão, né? O diabo. Se analisar o capítulo 3 do Apocalipse, tem lá uma besta, né? Sai da terra, que é chamada de falso profeta. E, gente, é impossível falar desse mistério, né, da besta do Apocalipse, Armagedon, essa coisa toda, sem mencionar, lógico, a gente está falando de globalismo, mas eu chamo a atenção a uma superpotência dos dias atuais, do século 20, 21, sem a qual não há como interpretar a profecia. Tenho atenção nos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América. Além de ser a maior potência política, econômica, militar e ideológica do mundo, okay, é muito importante. Eu já disse que a maior parte dos Illuminati, Rockefeller, Rothschild, Morgan, DuPont, Bush, estão nos Estados Unidos da América. Okay? Os mais ricos estão lá. E eles têm a tecnologia. A CIA, a NASA, okay? Eles têm uma tecnologia tal. Se você analisar o Apocalipse capítulo 3, diz que o falso profeta vai fazer sinais e prodígios, que vai enganar todos os moradores da terra. Até fogo vai fazer chover do céu. Okay?
Quem vai fazer isso? Quem vai executar isso? Estados Unidos da América. Como? A tecnologia que eles têm, gente, é uma coisa que vocês não podem imaginar. O seu pastor não vai te ensinar isso, que ele não tem conhecimento, teu padre, nem o seu rabino. Okay? Eles estão com um projeto diabólico, maquiavélico, que vem colocando em prática isso, tecendo cada linha dessa teia sem pressa e com perfeição e detalhe, de forma oculta e discreta há alguns séculos. Okay? Tenham atenção nessa potência, Estados Unidos da América. Por exemplo, vou citar aqui o que eles vão fazer, os sinais e prodígios. 2 Tessalonicenses 2 diz claramente os sinais e prodígios de mentira do iníquo, do anticristo. Esses sinais e prodígios de mentira vão ser feitos para enganar as pessoas, todas as pessoas, de todas as partes do mundo, de todas as condições financeiras, okay? De todas as religiões, cristianismo, judaísmo, milandismo, vai enganar todo mundo, okay? Com os sinais. Okay? Então essa gente que personifica o falso profeta, que é a segunda besta, são eles. Muita atenção. O estado profundo, tá? O estado profundo do governo americano, aquilo que se passa no governo, lá no mais profundo do secreto. O estado profundo americano, vou citar as agências de inteligência, sobretudo a CIA, aí tem a FEMA, e tem outras que a gente vai ver. Cito ainda as grandes corporações como a Boeing, entendeu? É importante citar também a NASA, que tem uma tecnologia terrível, vocês não imaginam. Cito os fabricantes de armas, entre eles a família DuPont, é claro. Okay? E cito, por final, os militares, o exército, tá? Sobretudo o exército americano. Então, o Estado Profundo, as agências de inteligência, os produtores de armas, os militares e as grandes corporações dos Estados Unidos da América. Essa gente personifica, okay, materializa o falso profeta, que é a segunda besta. Eles vão fazer coisas incríveis que você não pode imaginar para enganar todo mundo, para induzir todo mundo ao culto, tá? A primeira besta. Okay? Então, vou citar aqui, por exemplo, vocês já procurem sobre MK Ultra. MK, Mental Control, controle da mente, sobretudo a sua versão MK Ultra Monarca. O que é isso? Eles pegaram o despojo de guerra dos nazistas da Segunda Guerra. Os nazistas faziam muita experiência com controle mental, ok? Controle mental. E eles, no caso, os Estados Unidos, importaram para o seu país 1.400 cientistas nazistas, okay? Importaram, deram outros nomes para eles, cidadania americana, e eles trabalharam. Esses caras que criaram a CIA e a NASA, ok? Então, eles refinaram as técnicas nazistas que ficaram incompletas para a Segunda Guerra, okay? Que não deu tempo deles terminarem. Refinaram, sobretudo, a espionagem mental e o controle da mente. Como funciona isso? Lembra essas drogas, LSD, as drogas de psicose da era dos hippies, né? Várias formas. Isso tudo foi criado com o objetivo de promover um controle mental, espionagem mental. Certo? E eles desenvolveram um projeto à base de ondas de rádio UHF de baixíssima frequência. Isto é, eles podem induzir qualquer pessoa. Se a pessoa estiver drogada com uma dessas drogas, eles podem manipular a pessoa a seu bel prazer. Induzir a pessoa a suicídio, induzir a matar outra pessoa e etc. Okay? Mas enfim, ondas de rádio UHF de baixíssima frequência. Eu vou dar o nome da patente aqui nos próximos episódios. Então não tem parede, pode estar trancado, atravessa a parede. A mesma, são semelhantes a ondas de rádio que você tem, onda de rádio e de televisão. Okay? Mas isso vai direto na mente das pessoas. Okay? Eles podem induzir as pessoas. Se a pessoa estiver dormindo, pode induzir. Se você estiver rendido de alguma forma mentalmente, aí fica fácil. Deixa induzir, fazer você sonhar isso, aquilo. Ou se estiver drogado com uma droga dessa pesada, induzir ao suicídio, etc. e tal. E a espionagem mental está num nível que você não pode imaginar. Vocês não imaginam. Ok?
Então, sobretudo MK Ultra, controle mental, ondas de rádio UHF, que o ouvido humano não consegue captar, que é baixíssima frequência. Okay? Então, isso é uma das armadilhas que ele já tem em mãos, já preparada. Outra coisa, um projeto chamado Bluebeam. Isso é invenção de crente maluco? Não, isso não é invenção de crente maluco. Em 1994, um jornalista chamado Sérgio Monasti, canadense, ele e outros 3 jornalistas descobriram esse projeto diabólico da NASA. Okay? O que consiste o Bluebeam? Significa raio azul. Fazer do céu. Você já viu aquele projetor holográfico? Você está ali no computador, liga o projetor, ele joga a tela do computador lá na parede. Você vai mexendo no computador e vai aparecendo lá na parede para o seu público, para a sua plateia, para a sua faculdade, etc. e tal. Pois é. Então, o projeto Bluebeam nada mais é do que fazer do céu uma imensa tela de projeção. Então eles já estão com uma tecnologia de projeção holográfica extremamente avançada. Para que isso, gente? Você me pergunta. Muito simples. Por exemplo, no país cristão, vai aparecer lá Jesus. Tá? Ou no lugar desaparecido, Aparecida, Fátima. No lugar muçulmano vai aparecer o profeta Maomé. No lugar budista vai aparecer o Buda. Ou vai aparecer Shiva lá na Índia, vamos supor. Okay? Isso tudo, não só as imagens, mas um sistema muito avançado de som, entendeu? De som, para quê? Para induzir as pessoas que Deus está falando, se manifestando na Terra. Além disso, isso sincronizado com isso, as ondas de rádio UHF baixíssima frequência, nesse momento, vão levar a mente das pessoas uma sensação de êxtase, como se fosse realmente a presença do Espírito Santo, a presença divina. Entendeu? Além disso, então isso é o Bluebeam, isso não é invenção de crente, isso são jornalistas que descobriram isso aqui. Curiosamente que os jornalistas morreram, os 4 jornalistas, inclusive o Sérgio Monasti, morreram em semanas seguidas de infarto, porque as ondas de rádio, baixa frequência, eles conseguem alterar o campo magnético ao redor da pessoa para induzir a pessoa que já tem a predisposição ao infarto e até mesmo câncer. Por isso que é estranho que o Dr. Enéas tenha morrido de câncer. O único honesto morreu de câncer. Os outros aí, tipo o Molusco, né? O Mula Molusco, teve câncer e curou. É impressionante. Bandido estão com a saúde perfeita. O honesto morreu de câncer. Eles podem fazer isso? Eles podem, sim, senhor, deixar a pessoa doente. A pessoa nem vai mais imaginar o que aconteceu com ela. Vai achar que Deus castigou ela, não é? Entendeu? Então é isso daí. Tecnologia, preste atenção, tem mais. HAARP. H-A-A-R-P. O que são HAARP? A HAARP é ionização da atmosfera. São ondas, são estações com várias antenas. Tem no Alasca, tem na Costa Rica, nos Estados Unidos tem uma também, na Suécia, na Rússia. E oficialmente deve ter umas 5 ou 6, mas tem mais, é claro. Então eles podem manipular o tempo. Por exemplo, pode fazer chover ou roubar as nuvens de algum país. Ou pode induzir, inclusive eles podem fabricar. Tem uma máquina, eu vou mostrar nos próximos episódios, uma máquina que faz chuva do HAARP em funcionamento lá no Kansas, nos Estados Unidos. Pode jogar na internet, você vai ver. Consegue produzir chuva. Produzir nuvens carregadas. Okay? Induzir, promover mexer na ionosfera. Eles conseguem evitar furacões. Eles podem evitar furacões nos Estados Unidos, se eles quiserem. Okay? Eles podem criar tempestade, roubar nuvens e coisas do tipo. Ou seja, eles podem brincar de Deus. Entendeu? É um nível que eles já estão. Okay? Bluebeam, HAARP, MK Ultra. Agora eu vou entrar no mérito. Chip RFID.